Fala Fandom! O vídeo de hoje no FDTV é sobre as maquinações de Otto e Alicent Hightower e a influência pesada que pai e filho desempenham durante a Dança dos Dragões. No seriado House of the Dragon não será diferente, com o par movendo boa parte da trama e influenciando a guerra como um todo. Então já deixa o seu like e bora pro vídeo. Antes de falarmos dos dois personagens, eu acho importante fazer uma breve explicação sobre o contexto dos Hightower. Seu castelo, conhecido como The High Tower ou Torre Alta, fica localizado em Old Town, uma das maiores e mais antigas cidades do continente. Localizada na foz do rio Red Wine, em uma região repleta de ilhas, Old Town já há muito tempo serve como um dos portos mais movimentados dos Sete Reinos. Uma cidade tão bem protegida, tão grande e tão antiga, significa uma economia interna muito forte e segura, o que torna os Lordes de Torralta alguns dos homens mais ricos e poderosos de toda Westeros. Além disso, Old Town é também a casa de duas instituições poderosíssimas dos Sete Reinos, a Ordem dos Mestres na Cidadela e a Fé dos Sete no Septo Estrelado. Localizados na região mais fértil em termos de produção de alimentos, com duas instituições maiores que as próprias casas nobres do continente e um porto fervilhando em comércio e troca, os Hightower têm em suas mãos poder como pouquíssimas casas têm, rivalizando com os próprios Tyrell, seus lordes suzeranos. E isso é um fato fundamental para que possamos compreender o papel que a família desempenha na dança, principalmente na forma de Sir Otto e da rainha Alicent. Alicent é uma das personagens mais odiadas do período da dança, mas particularmente eu a considero uma das mais inteligentes e determinadas. Veja bem, nascida em uma das famílias mais nobres e influentes de Westeros, a jovem filha de Otto Hightower estava destinada à grandeza desde seu nascimento, tendo ao seu lado a influência de seu pai, de sua casa, da fé militante e dos escolares. Alicent rapidamente se tornou muito visada graças à posição de seu pai como mão do rei e os seus próprios serviços a Jaehaerys I. Com 13 anos, Alicent lia para ele e o ajudava a se trocar e a tomar banho, o que gerou muitos burburinhos a respeito de sua verdadeira relação com o bom rei. O que importa aqui é que durante todo esse período, Alicent passava o seu tempo em companhia das duas pessoas mais importantes e poderosas dos Sete Reinos, e isso foi uma escola e tanto. Quando finalmente se casou com o rei Viserys, já haviam especulações sobre a jovem Hightower ter perdido a sua virgindade com Daemon Targaryen, e caso isso seja verdade, nós temos mais uma história de sedução e vingança. Como qualquer mãe, ela gostaria de ver o seu filho herdar o trono. O ponto crucial da história inteira, no entanto, é quão longe Alicent está disposta para fazer isso acontecer, sugerindo até mesmo o casamento entre Aegon e Rhaenyra. Quando Viserys morre, as instruções dadas previamente aos servos é de que avisem apenas a rainha e absolutamente mais ninguém. Daí então, Alicent é capaz de convocar Sir Criston Cole e juntos executarem um planejamento que também já havia sido feito, convocando o pequeno conselho e matando todos aqueles que fossem contra a coroação de Aegon II. Isso tudo demonstra que a rainha agiu de caso pensado e com frieza, deixando o marido minguar para que o sonho de ver o filho coroado finalmente acontecesse. Além disso, Alicent claramente era um expert em política, negociando com lordes e casas na ausência de seu pai e seu filho, e até mesmo regendo o reino quando Rhaenyra foi expulsa de King's Landing após a queda do Fosso dos Dragões. Por todas as características manipuladoras e estratégicas da rainha, eu acho muito difícil que a sua ida à corte, ainda muito jovem, tenha sido por acaso. Distante da herança das terras da família, Alicent nunca foi oferecida para casamento com nenhum outro lorde e parecia até mesmo estar esperando pelo convite de casamento do próprio rei. Por fim, é interessante ver a quantidade de reis que morrem embaixo do nariz de Alicent. Jaehaerys, Viserys e Aegon, todos faleceram, todos com características de morte natural ou envenenamento. Jaehaerys era sim muito idoso, o que esconderia um possível assassinato, mas os casos de Viserys e Aegon são os mais curiosos. O primeiro faleceu aos 52 anos enquanto tirava uma soneca e por mais de uma semana, Alicent escondeu a morte, proibido inclusive septões e mestres de tratarem o corpo que apodreceu e inchou, o que é muito estranho. Já Aegon II morreu claramente de envenenamento nos momentos finais da dança.
O Lord Corlys Velaryon, que mudou de lado nos momentos finais, juntamente de outros membros que estavam presentes na corte, apreenderam Alicent e entregaram o trono a Aegon III, filho de Rhaenyra. Mas, em seguida, foram apreendidos na chegada de Cregan Stark à fortaleza em uma estranha suspeita de terem sido os responsáveis pelo envenenamento do rei. A estranheza parte do ponto de que Lord Velaryon foi absolvido e continuou como regente de Aegon III, enquanto Alicent foi confinada à sua torre pela mão do rei Sir Tyrion Lannister, que anteriormente apoiava a rainha. E claro, não podemos esquecer que Alicent chegou até mesmo a sugerir que sua neta Jaehaera matasse Aegon III enquanto este dormia, o que assustou profundamente a nova rainha. Veja bem, o modus operandi é muito parecido, todos os reis morrem durante o sono. Essa sede por sangue de Alicent é muitas vezes ignorada, mas em Fogo e Sangue são diversos os momentos em que alguém fica abismado com a extensão das intenções de Alicent, sempre tramando para matar ao invés de buscar algum tipo de acordo. Seja como for, Alicent me lembra um pouco Olenna Tyrell, vindas da mesma região, dotadas das mesmas influências, estratégias e, quem sabe, dos mesmos venenos. Em meio a todo esse contexto da família Hightower, Sir Otto tem um dos papéis mais importantes em House of the Dragon. Nos livros, Otto é um cavaleiro e tio de Lord Ormond, suzerano de Old Town e Lorde da Casa Hightower. A influência da família é tanto econômica quanto religiosa, mas não para aí. Para você entender a importância e o poder que Otto tinha, durante a sua vida, o cavaleiro serviu como mão não apenas de um, mas de 3 reis diferentes. Quando o filho do velho rei de Jaehaerys, Baelon Targaryen, faleceu, Sir Otto tomou a posição de mão e, com a saúde frágil do monarca, praticamente governou sozinho. Pois, para quem não se lembra, foi nesse período que ocorreu o Conselho de 101 e eu acredito que Sir Otto teve um papel fundamental no decorrer dos fatos. Como mão de um rei debilitado e ausente de suas funções monárquicas, Sir Otto foi responsável por reunir o conselho e definir de uma vez por todas a ordem de sucessão de Westeros. Quando Baelon falece, o rei já não tem ímpeto e se recusa a escolher uma das 2 linhagens, e é assim que a decisão fica entre a linhagem de Baelon e a linhagem de Aemon. Sim, durante o conselho, os lords rapidamente descartaram Rhaenys e Laena como postulantes ao trono, por serem mulheres, mas não descartaram a linhagem de Rhaenys, resultando em uma divisão entre aqueles que apoiavam Laenor Velaryon e Viserys Targaryen. E aí entra Sir Otto Hightower. Vou explicar o rolo. Legalmente, o caso de Laenor é tão forte quanto o de Aegon, algo que muitos fãs do usurpador escolhem ignorar. Veja bem, uma das casas mais apoiadoras das leis e dos costumes, os Stark, ficaram do lado de Laenor, o que nos sugere que a passagem da coroa para uma determinada linhagem não se apoia no sexo, mas sim na senioridade. A linhagem mais velha governa. Assim foi com Aenys, filho de Aegon o Conquistador, em seguida com Maegor, irmão mais novo de Aenys, mas ainda assim mais velho do que seu sobrinho Aegon, e assim também foi com Baelon, que tinha mais idade para governar do que Rhaenys. Mas a escolha de um rei não passa pela linhagem ou pelo sexo único e exclusivamente, e sim pela capacidade que os lords e ladies julgam que ele tem para governar, envolvendo idade, temperamento, capacidade militar e outros aspectos. No momento do Conselho de 101, existem 3 postulantes a rei. Viserys, filho de Jaehaerys, socialmente apto, fácil de lidar e com 26 anos, já casado com Aemma Arryn e já com uma herdeira, Rhaenyra, algo que foi um ponto crucial durante as tratativas. Rhaenys, neta de Jaehaerys, nessa época casada com Corlys Velaryon, principal adversário comercial de Otto Hightower, e que já havia sido preterida anteriormente. Laenor Velaryon, filho de Rhaenys e de Corlys Velaryon, na época com apenas 7 anos de idade. Veja bem, Sir Otto não age por legalidade ou lei, e sim por interesse próprio. Os Velaryon são uma família que, assim como os Hightower, vivem do comércio, e na época, estas eram as 2 casas mais fortes do reino. Quando os Stark deixam a reunião do conselho enfurecidos, é com o fato de que a nova escolha não atende à lei ou aos costumes, mas sim aos interesses políticos e comerciais de Otto Hightower, que provavelmente perderia sua posição de mão do rei para Corlys Velaryon caso Laenor ou Rhaenys assumissem o trono e, consequentemente, tornaria sua principal rival, a casa mais importante de Westeros. Sir Otto
Tendo sido criado em Old Town, em meio à Fé dos Sete e à Cidadela dos Mestres, era um exímio manipulador, assim como sua filha, e não é difícil de acreditar que conseguiu convencer o conselho da importância de se ter um rei, já maior de idade e apoiador da fé, no trono. E mais uma vez, os Stark servem como pista, sendo a única grande casa que não apoia o septo estrelado. São também uma das poucas casas que batem de frente com a influência de Ser Otto, perdendo a decisão, e, portanto, Viserys Targaryen assume a coroa. Os interesses de Otto estão sempre à frente de qualquer discussão enquanto ele permanece com a mão do rei. Por exemplo, quando lhe foi interessante, sugeriu a Viserys que tornasse Rhaenyra sua herdeira para que Daemon não assumisse o trono eventualmente. Depois, passa a sugerir que Aegon, seu neto, se torne o novo herdeiro em detrimento da própria Rhaenyra, e quando fica claro que o rei não aceitará, passa a sugerir o casamento do neto com a meia-irmã. Em resumo, assim como muitas guerras da nossa história real, a Dança dos Dragões é um embate político e econômico, movimentado por algumas peças muito poderosas, e eu diria que a principal delas atende pelo nome de Ser Otto Hightower. O próximo vídeo que eu farei sobre o universo de Gelo e Fogo é sobre a Dança dos Dragões. Eu vou explicar melhor toda essa dinâmica que ocorreu, quem são os personagens mais importantes, quem eu acho que venceu e quem eu acho que merecia ter sentado no trono. Depois disso, o próximo vídeo será sobre a Casa Targaryen. Para você saber a data dos vídeos, eu posto tudo aqui na nossa aba de comunidades. Até lá, eu tenho uma playlist com todos os vídeos que fiz sobre as casas e seus significados que você pode ir assistindo. Não se esqueça de se inscrever, comenta aí o que você acha dos Hightower. Falou e até a próxima.